Bom dia, boa tarde, boa noite. Hoje estamos continuando a leitura da Bíblia em ordem cronológica e vamos iniciar com Gênesis capítulo 44, a taça de José na bagagem de Benjamim. José deu a seguinte ordem ao administrador da sua casa: enche as bagagens desses homens com todo o mantimento que puderem carregar. E coloque prata em cada boca de sua bagagem. Depois coloca a minha taça, a taça de prata, na boca da bagagem do caçula. Junto com a prata, paga pelo trigo. E ele fez tudo conforme as ordens de José. Assim que despontou a manhã, despediram os homens com seus jumentos. Ainda não tinha se afastado da cidade, quando José disse ao administrador de sua casa: vá atrás daqueles homens e, quando alcançar, diga-lhes: por que retribuir o bem com o mal? Não é esta taça que meu senhor usa para beber e para fazer adivinhações? Vocês cometeram grande maldade. Quando ele os alcançou, repetiu-lhes essas palavras. Mas eles lhe responderam: porque o meu senhor diz isso? Longe do seu servo fazer tal coisa. Nós lhe trouxemos de volta da terra de Canaã a prata que encontramos na boca da nossa bagagem. Como roubaríamos prata ou ouro da casa do seu senhor? Se algum dos seus servos for encontrado com ela, morrerá, e nós, os demais, seremos escravos do meu senhor. E disse ele: concordo. Somente quem for encontrado com ela será meu escravo, os demais estarão livres. Cada um deles descarregou depressa sua bagagem e abriu-a. O administrador começou então a buscar, desde a bagagem do mais velho até ao mais novo. E a taça foi encontrada na bagagem de Benjamim. Diante disso, eles rasgaram suas vestes. Em seguida, todos puseram a carga de novo em seus jumentos e retornaram à cidade. Quando Judá e seus irmãos chegaram à casa de José, ele ainda estava lá. Então eles se lançaram ao chão perante ele. E José lhe perguntou: que foi que vocês fizeram? Vocês não sabem que um homem como eu tem poder para adivinhar? Respondeu-lhe Judá: o que diremos ao meu senhor? Que podemos falar? Como podemos provar a nossa inocência? Deus trouxe à luz a culpa dos teus servos. Agora somos escravos do meu senhor, como também aquele que foi encontrado com a taça. Disse, porém, José: longe de mim fazer tal coisa. Somente aquele que foi encontrado com a taça será meu escravo. Os demais podem voltar em paz para a casa de seu pai. Então Judá dirigiu-se a ele, dizendo: por favor, meu senhor, permita-lhe dizer-te uma palavra. Não se acenda a tua ira contra teu servo, embora seja igual ao próprio Faraó. Meu senhor perguntou a esses seus servos se ainda tínhamos pai e algum outro irmão. E nós respondemos: temos um pai já idoso, cujo filho caçula nasceu em sua velhice. O irmão deste já morreu, e ele é o único filho da mesma mãe que restou. E seu pai o ama muito. Então disseste a teus servos que trouxeste a ti, para que os teus servos pudessem vê-lo. E nós respondemos ao meu senhor que o jovem não poderia deixar seu pai, pois quase o fizesse, seu pai morreria. Todavia, disseste a teu servo que o nosso irmão caçula não viesse conosco, nunca mais veríamos a tua face. Quando voltarmos a teu servo, a meu pai, conta-lhes o que meu senhor tinha dito. Quando nosso pai nos mandou voltar para comprar um pouco mais de comida, nós lhe dissemos: só podemos voltar para lá se o nosso irmão caçula for conosco, pois não poderemos ver a face daquele homem, a não ser que o nosso irmão caçula esteja conosco. Teu servo, meu pai, nos disse então: vocês sabem que a minha mulher me deu apenas 2 filhos, um deles se foi. E eu disse: com certeza foi despedaçado, e até hoje nunca mais o vi. Se agora vocês também levarem esse de mim, e algum mal lhe acontecer, as tristezas que me causarão, para com que meus cabelos brancos desçam à sepultura. Agora, pois, se eu voltar a teu servo, a meu pai, sem levar o jovem conosco, logo que meu pai, que é tão apegado a ele, perceber que o jovem não está conosco, morrerá. Teus servos farão seu velho pai descer seus cabelos brancos à sepultura com tristeza. Além disso,
Teu servo garantia a segurança do jovem a seu pai, dizendo: se ele não o trouxer de volta, suportarei essa culpa diante de ti pelo resto da minha vida. Por isso agora te peço, por favor, deixa o teu servo ficar como escravo do meu senhor no lugar do jovem e permita que ele volte com seus irmãos. Como poderia eu voltar a meu pai sem levar o jovem comigo? Não posso ver o mal que sobreviria a meu pai. José revela a verdade. Gênesis 45. A essa altura, José já não podia mais conter-se diante de todos que ali estavam e gritou: faça sair a todos. Assim ninguém mais estava presente quando José se revelou a seus irmãos. E ele se pôs a chorar tão alto que os egípcios o ouviram, e a notícia chegou ao palácio do faraó. Então disse José a seus irmãos: eu sou José, meu pai ainda está vivo? Mas os seus irmãos ficaram tão pasmados diante dele que não conseguiam responder-lhe. Chegue mais perto, disse José a seus irmãos. Quando eles se aproximaram, disse: eu sou José, seu irmão, aquele que vocês venderam ao Egito. Agora não se aflijam, nem se recrimine por terem me vendido para cá, pois foi para salvar vidas que Deus me enviou adiante de vocês. Já houve 2 anos de fome na terra, e nos próximos 5 anos não haverá cultivo nem colheita, mas Deus me enviou à frente de vocês para lhes preservar um remanescente nessa terra e para salvar-lhe a vida com grande livramento. Assim não foram vocês que me mandaram para cá, mas sim o próprio Deus. Ele me tornou ministro do faraó e me fez administrador de todo o palácio e governador de todo o Egito. Volte depressa, meu pai, diga-lhe: assim diz o seu filho José: Deus me fez senhor de todo o Egito. Vem para cá, não te demores. Tu viverás na região de Gósen e ficará perto de mim. Tu, os teus filhos, os teus netos, as tuas ovelhas, os teus bois e todos os teus bens. Eu te sustentarei ali, porque ainda haverá 5 anos de fome. Do contrário, tu, a tua família e todos os teus rebanhos acabarão na miséria. Vocês estão vendo com seus próprios olhos, e meu irmão Benjamim também, que realmente sou eu que estou falando com vocês. Conte a meu pai quanta honra me presta no Egito e tudo que vocês mesmos testemunharam, e tragam meu pai para cá depressa. Então ele se lançou chorando sobre seu irmão Benjamim e o abraçou. Benjamim também o abraçou chorando, e em seguida beijou todos os seus irmãos e chorou com eles. E depois os seus irmãos conseguiram conversar com ele. Quando se ouviu no palácio do faraó que os irmãos de José haviam chegado, o faraó e todos os seus conselheiros se alegraram. Disse então o faraó a José: diga a seu irmão que ponha as cargas nos seus animais, volte para a terra de Canaã e retorne para cá, trazendo seu pai e as suas famílias, e lhes darei o melhor da terra do Egito, e vocês poderão desfrutar a fartura desta terra. Mande-os também levar a carruagem do Egito para trazer as suas mulheres, os seus filhos e seu pai. Não se preocupe com seus bens, pois o melhor de todo o Egito será de vocês. Assim fizeram os filhos de Israel. José lhes providenciou carruagem, como o faraó tinha ordenado, e também mantimento para a viagem. A cada um deu uma muda de roupa nova, mas a Benjamim deu 300 peças de prata e 5 mudas de roupa nova. E seu pai enviou 10 jumentos carregados com o melhor do que havia no Egito, e 10 jumentas carregadas de trigo, pão e outras provisões para a viagem. Depois despediu-se dos seus irmãos, e ao partir disse-lhe: não briguem pelo caminho. Assim partiram do Egito e voltaram a seu pai Jacó, na terra de Canaã, e lhe deram a notícia: José ainda estava vivo. Na verdade, ele é o governador de todo o Egito. O coração de Jacó quase parou, não podia acreditar neles. Mas quando lhe relataram tudo que José lhe dissera, e vendo Jacó, seu pai, as carruagens que José enviara para buscá-lo, seu espírito reviveu. Israel disse: basta, meu filho José ainda está vivo, irei vê-lo antes que eu morra. Jacó emigra para o Egito. Israel partiu com tudo que lhe pertencia. Ao chegar a Berseba, ofereceu sacrifício ao Deus de Israel, seu pai.
E Deus falou a Israel por meio de uma visão noturna: Jacó, Jacó. Eis-me aqui, respondeu ele. Eu sou Deus, o Deus de seu pai, disse ele. Não tenha medo de descer ao Egito, porque lá farei você uma grande nação. Eu mesmo descerei ao Egito com você, e certamente o trarei de volta. E a mão de José fechará os seus olhos. Então Jacó partiu de Berseba. Os filhos de Israel levaram seu pai, seus filhos e suas mulheres nas carruagens que Faraó tinha enviado. Também levaram os seus rebanhos, os seus bens que tinham adquirido em Canaã. Assim Jacó foi para o Egito com toda a sua descendência. Levou consigo para o Egito seus filhos, seus netos, suas filhas, suas netas, isto é, todos os seus descendentes. Estes são os nomes dos israelitas, Jacó e seus descendentes, que foram para o Egito. E aqui agora a gente, como que é a Bíblia em ordem cronológica, a gente vai perceber que ele vai citar vários versículos da Bíblia que tem a ver com a genealogia. E a gente vai, Gênesis 46 diz assim: Rúben, o filho mais velho de Jacó, esses são os filhos de Rúben, Enoque, Palu, Esrom e Carni. Estes são os filhos de Simeão, Gemuel, Jamim, Oade, Jaquim, Zoar. E Saul, filho de uma cananeia. Esses foram os filhos de Levi, Gerson, Coate e Merari. Esses foram os filhos de Judá, Onã, Selá, Pérez e Zerá. E Ornã morreram na terra de Canaã. Aqui ele já faz referência a Êxodo 6b. Os filhos de Rúben, filho mais velho de Israel, foram Enoque, Palu, Esrão e Carne. Esses foram os clãs de Rúben. Os filhos de Simeão foram Gemuel, Jamim, Oade, Jaquim, Joá e Saul, filho de uma cananeia. Esses foram os clãs de Simeão. Estes são os nomes dos filhos de Levi por ordem de nascimento: Gerson, Coate e Merari. Levi viveu 137 anos. E nós temos referência também em Gênesis 38, de 1 a 7. Por essa época, Judá deixou seus irmãos e passou a viver na casa de um homem de Adulão, chamado Ira. Ali Judá encontrou a filha de um cananeu, chamado Suá, e casou-se com ela. Ele a possuiu, ela engravidou e deu à luz a um filho, ao qual ele deu o nome de Tornou a engravidar, teve um filho e deu o nome de Ornã. Quando estava em Quezibe, ela teve ainda outro filho e chamou Selá. Judá escolheu uma mulher chamada Tamar para seu filho mais velho, mas o Senhor reprovou a conduta perversa de filho mais velho de Judá, por isso o matou. Aqui, quando fala, por essa época, Judá deixou seu irmão e passou a viver na terra de um homem de Adulão. Nesse momento, Judá se separou do clã de Israel, né? Por isso, é aqui a separação entre Israel e Judá. Vocês vão perceber que sempre que cita o povo de Israel e de Judá, esse aqui é o momento quando Judá se separa de Israel e Judá se torna uma tribo e Israel se torna a outra tribo. Continuamos com a referência em Números 26. O descendente de Rubem, filho mais velho de Israel, foram Enoque, o clã enoquita, de Palu, o clã paluíta, de Esrão, do clã esnorita, de Carme, do clã carmita. Os descendentes de Simeão, segundo os seus clãs, foram de Nemuel, o clã nemuelita, de Jamim, do clã jaminita, de Jaquim, do clã jaquinita, de Zerá, do clã zeraíta, de Saul, do clã saulita. São esses os nomes dos filhos de Levi, Gerson, Coate e Merari. Em Números 26, 19 e 20. E Onã eram os filhos de Judá, mas morreram em Canaã. Os descendentes de Judá, segundo os seus clãs, foram de Selá, o clã selamita, de Pérez, o clã perezita, de Zerá, o clã zeraíta. Os filhos de Rubem, os filhos mais velhos de Israel, foram Enoque, Palu, Esrom e Carme. Em 1 Crônicas também contamos. Esses foram os filhos de Simeão, Nemuel, Jamim, Jaribe, Zerá e Saul. Em 1 Crônicas 6, esses foram os filhos de Levi, Gerson, Coate e Merari. Esses foram os filhos de Levi, Gerson, Coate e Merari. Em 1 Crônicas 2, 3, esses foram os filhos de Judá, Onã e Selá.
Ele teve esses 3 filhos com uma mulher cananeia, a filha de Sua, mas o Senhor reprovou a conduta perversa de filho mais velho de Judá, e por isso o matou. Gênesis 46, 12. Esses foram os filhos de Pérez, Heron e Semuel. Esses foram os filhos de Isacar, Tolá, Puá, Gerson e Cirone. Em Gênesis 38, quando ele chegou à época de dar luz, havia gêmeos em seu ventre. Enquanto ela dava luz, um deles pôs a mão para fora. Então a parteira pegou um fio vermelho e amarrou no pulso do menino, dizendo: Este saiu primeiro. Mas quando ele recolheu a mão, seu irmão saiu, e ela disse: Então você conseguiu uma brecha para sair. E deu o nome de Pérez. Depois saiu seu irmão, que estava com o fio vermelho no pulso, e foi-lhe dado o nome de Zerá. Em Gênesis 46 diz assim: Esses foram os filhos de Zebulon, Sere, Elon e Jael. Foram eles os filhos de Lia, deu a Jacó em Padã Arã, além da filha de Iná. Seus descendentes eram ao todo 33. Esses foram os filhos de Gade: Zefon, Agi, Suni, Esbom, Ari, Arode e Areli. O descendente de Zebulon, segundo seus clãs, foram de Sared, o clã Seradita; de Elão, o clã Helenita; de Jalael, o clã Jaeleita. O descendente de Gade, segundo seus clãs, foram de Zefon, o clã Zefonita; de Agi, o clã Agita; de Suni, do clã Sunita; de Osni, do clã Osnita; de Eri, do clã Erita; de Arode, o clã Arodita; e de Areli, o clã Arelita. Em Números 26, 21, os descendentes de Pérez foram de Esrom, o clã Esronita; de Amor, o clã Amulita. Número 26, 36 diz assim: Os descendentes de Issacar, segundo seus clãs, foram de Tolá, o clã Atolaíta; de Puá, o clã Punita; de Jazube, o clã Jazubita; de Siron, o clã Simronita. Tamar, nora de Judá, deu-lhe os filhos Pérez e Zerá. A Judá nasceram ao todo 5 filhos. Estes foram os filhos de Pérez, Esrom e Maum. 1 Crônicas 7:1 também diz: Estes foram os 4 filhos de Isacar: Tolá, Puá, Jazube e Siron. Em Gênesis nós temos a referência: esses foram os filhos de Assé, Imã, Isvá, Isvim e Bereia. As irmãs dele Será. Esses foram os filhos de Berias, Eber, Maquiel. Foram esses os 16 descendentes de Zilpa, serva de Labão. Tinha dado a sua filha Lia, deu a Jacó. Em Números temos descendentes de Assé, segundo seus clãs foram Ima, o clã Imanita; Isvi, o clã Isvita; Berias, o clã Beriaíta. Os seus descendentes de Berias, de Eber, o clã Eberita; de Malquiel, o clã Malquielita. Azé teve uma filha chamada Sera. 1 Crônicas 7:31. Esses foram os filhos de Asser: Ima, Isma, Ivine e Berias. A irmã deles se chamava Sera. Esses foram os filhos de Berias: Ebé, Malquiel, que foi o pai dos Bizavite. Gênesis 46, 19 a 20. Esses foram os filhos de Raquel, mulher de Jacó: José e Benjamim. Azete, filho de Potífera, sacerdote de On, deu 2 filhos a José no Egito, Manassés e Efraim. E em Números 26, 28, os descendentes de José, segundo seus clãs, foram, por meio de Manassés e Efraim, foram. Gênesis 46, de 1 a 22, esses foram os filhos de Benjamim: Belá, Bequer, Asbel, Gera, Naamã, Ei, Ros, Mapim, Mupim e Arde. Foram esses os 14 descendentes que Raquel deu a Jacó. Em Números 26, 38, os descendentes de Benjamim, segundo seus clãs, foram de Belá, o clã Belaíta; de Asbel, o clã Asbelita; de Airã, o clã Airamita; de Sufã, o clã Sulfamita; de Ufã, o clã Ufamita. Os descendentes de Belá, por meio de Arde e Naamã, foram de Arde, o clã Ardita; de Naamã, o clã Naamanita.
Muitos manuscritos dizem Sefusvan, conforme Pentateuco, Samaritano e a Vulgata, o texto Masorita não traz de Arde. Esses foram os filhos de Benjamim, Belá, Bequer e Gediel. Benjamim gerou Belá, seu filho mais velho, Asbel, segundo filho, Ará, o terceiro, Noá, o quarto, e Rafá, o quinto. Os filhos de Uzim, eles foram os filhos de Naphtali, Jarel, Guni, Jael e Simei. Foram estes os descendentes de Bila, serva de Labão, tinha dado a sua filha Raquel, deu a Jacó. O descendente de Naphtali, segundo a seus clãs, foram de Jazeel, o clã Jazelita, de Guni, o clã Gunita, de Jezer, o clã Jezerita, de Silém, o clã Silemita. Estes foram os filhos de Naphtali, Jaziel, Guni, Jazé e Silém, netos de Bila. Muitos manuscritos dizem Salum. Todos que foram para Egito com Jacó, todos os seus descendentes, sem contar as mulheres de seus filhos, totalizaram 66 pessoas, com mais os 2 filhos que nasceram a José. Os membros da família de Jacó que foram para o Egito chegaram a 70. Ora, Jacó enviou Judá à sua frente a José para saber como ia a Goze. Quando lá chegaram, José, de carruagem pronta, partiu para Goze para encontrar-se com seu pai Israel. Assim que ouviu, correu para abraçá-lo e, abraçado a ele, chorou longamente. Israel disse a José: agora já posso morrer, pois vi o seu rosto e sei que você ainda está vivo. Então José disse a seus irmãos e a toda a família de seu pai: vou partir e informar Faraó que meus irmãos e toda a família de meu pai, que viviam em Canaã, vieram para cá. Direi: os homens são pastores, cuidam de rebanho, e trouxeram consigo as suas ovelhas e seus bois, e tudo quanto lhe pertence. Quando o Faraó mandar chamá-lo e perguntar: em que vocês trabalham? Respondo-lhe assim: teus servos criaram o rebanho desde pequeno, como fizeram os nossos antepassados. Assim lhe será permitido habitar na região de Goze, pois todos os pastores são desprezados pelos egípcios. Que Deus abençoe assim a sua palavra lida e que tenha um bom dia a todos.